4.300.000 inscritos, 3 milhões compareceram, 26,6% de abstenção. E o tema da redação ligado à valorização da herança africana no Brasil. Foi essa a proposta colocada para os candidatos. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente e também um estudioso dos assuntos da educação, sempre acompanha com muita atenção aquilo que é colocado no Enem. O que você achou da edição desse ano, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Cláudio, Sônia? Olha, sobre a prova em si, eu até li a prova, especialmente tem áreas mais técnicas do exame e as áreas mais opinativas, digamos assim, né? É uma prova marcada por essa ênfase identitária, né? Que é uma espécie de padrão hoje no nosso ensino. Eu acho isso equivocado, não acho que esse seja o melhor caminho. E a prova do Enem, como ela é muito importante, a prova do Enem é a principal porta hoje de acesso ao ensino superior no Brasil, o padrão da prova influencia muito o que é ensinado, especialmente no ensino médio, né? Então, os professores olham a prova, os diretores, enfim, olham a prova e acabam adaptando os currículos, enfim, para que os alunos tenham chance de competir na prova, né? Então, assim, e não é quando entra nas questões opinativas, assim, as questões chamadas identitárias, na verdade é uma espécie de narrativa. Então, você tem que ter aquela narrativa. Os alunos são treinados para terem uma narrativa, né? E não, então não são treinados para ter um espírito crítico, para terem uma opinião com autonomia. E é interessante que até é contraditório, né? Porque na lógica geral, na retórica geral, não, temos que ter alunos com espírito crítico, alunos com autonomia. Mas, eventualmente, se o aluno discordar da narrativa formal, narrativa, digamos, predominante, digamos assim, né, ele tem menos chance. Então, ele se adapta, né? Tem que, boa parte das questões são de escolha simples, né? Então, ele só tem aquela alternativa. Olha, eu tenho algumas questões ali que eu tenho dificuldade de preencher, porque é tão ideologizada a coisa que tem uma questão ali que fala assim, durante toda a história, os mapas sempre foram feitos como estratégia de dominação, né? A principal função dos mapas, né? Então, assim, imagina o seguinte, para qualquer pessoa, você diz assim, qual é a principal função dos mapas, historicamente? Mapas, né? Bom, informar, evidentemente que quem faz o mapa tem um certo poder de fazer o mapa, fazer um mapa que interessa, sei lá, aos países, assim, às potências, aos estados e tal, mas dizer que toda a história dos mapas, a principal função dos mapas era a dominação, né? Então aí fica essa discussão assim meio retórica, né? Meio É a grandiloquente, muito criminalização da subjetiva. cartografia. Exatamente, a cartografia. Então, toda a prova tem essa marca. A indústria cultural, uma discussão que vem lá dos anos, sei lá, 60, 70, toda a indústria cultural quer transformar os homens em servos, as pessoas em servas. Ora, as pessoas não conhecem o Netflix, não conhecem, hoje em dia tem o streaming, tem uma explosão de mídias, toda customizada, tudo que não é padronizado, né? Tudo customizado hoje, nós vemos na época da customização da indústria cultural, né? Para cada target de público, você vai desenvolvendo o mercado, vai desenvolvendo produtos cada vez mais específicos. Nós estamos vivendo exatamente o contrário disso, né? Então, mas como é a prova ainda escrita com essa ideologia dos anos, sei lá quantos, né, lá atrás, então tem essa retórica da escola de Frankfurt, assim, da dominação cultural, tudo é dominação cultural. Bom, então é um discurso. Então, sobre a prova, eu até vou dizer, Zé Thaís, eu acho cansativo, para falar a verdade. Acho que o Ministério da Educação deveria repensar isso, fazer uma prova que não implicasse em alinhamento ideológico. A prova não deveria implicar em alinhamento ideológico, ponto. Enquanto as pessoas não se convencerem disso, acho que a gente não avança. Agora, o que me chamou a atenção, eu acho que o país deveria discutir, para falar a verdade, é que um dado só. Vou arredondar aqui, nós tivemos 39,5, arredondando um pouquinho, de alunos homens inscritos e 60,5% de alunas mulheres inscritos, sabe? Se você pegar então, quer dizer, nós temos aí sim uma diferença, um gap aí de 21% entre homens e mulheres inscritas no Enem, certo? Ou seja, uma predominância feminina muito grande, muito expressiva, que se reflete no ensino superior. Isso não é só o caso do Brasil,
né? Os Estados Unidos também tem isso, né? Muitos países têm isso, não todos, mas muitos países têm isso. Reflete uma exclusão do público masculino por N razões, né? Que não é discutida. Olha, eu fui investigar esse tema, venho investigando esse tema. Você tem uma evasão escolar de alunos homens muito grande, muito maior do que das meninas, por isso que dá esse resultado, né? E aí você tem N fatores, pressão de mercado de trabalho, né? Você também tem toda uma lógica da escola. Eu até fiz uma pesquisa mostrando assim, a lógica da escola toda voltada à valorização das alunas meninas, né? Mas o aluno menino, você não tem praticamente nada, assim. Ele é o, ele acaba sendo né, o dominador, o explorador, assim, toda a retórica de gênero, toda a retórica identitária acaba indo na direção de gerar uma espécie de cultura de constrangimento, muitas vezes, né? Então, o rapaz na escola é um problema, né? Porque toda a lógica da escola é voltada, inclusive foi aprovado esses dias no Congresso, vão enaltecer a figura de mulheres, heroínas, etc. Então, tem semana a mulher, semana disso e tal. E o menino, o aluno homem, eu até pesquisei, não achei nenhuma campanha, nenhum dia, nenhuma semana, nada, não tem semana, dia, campanha, nada. Além do que tem a pressão do mercado de trabalho, tem várias pressões aí, pressão familiar, pressões, etc. Então tem um dropout, ele sai da escola, evasão escolar, né? Evasão escolar muito forte, o que leva a um dado de brutal desigualdade, né? Isso tem uma brutal desigualdade, né? Estamos falando de 21% de alunas mulheres mais do que alunos homens. A sociedade precisa prestar atenção nisso, né? Parar com a retórica ideológica e prestar atenção nisso, né? Schiller, tem um caso recente, na semana passada,